Um país de primeiro mundo, com acesso a muitas coisas, mas o estilo de medicina deles ainda é meio folclórico, assim, meio medieval, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Skinny Sweaty Man, uma das músicas ali do início da carreira da banda, onde o Anthony gosta de fazer referência aos seus amigos e ele está falando do Slovak. Então a gente tinha ali, né, já tinha uma música pro Flea, a gente debateu se o The Drummer era pro Chad Smith e agora a gente tem então, né, ou chegamos na nossa análise da música Skinny Sweaty Man, homenagem ao Slovak. Quem gosta quando eu abordo mais assuntos de psicologia, fica na introdução porque eu quero conversar sobre eventos atuais. Eu vou falar sobre o P. Diddy, mas eu não vou falar nada das acusações e da prisão, mas falar sim dos movimentos psicológicos por detrás disso, né? A gente sabe que a indústria da música, a indústria do cinema atrai muitas pessoas em busca de fama, mas eu acho que às vezes essa busca pela fama é movida por traumas, e é por isso que essas pessoas acabam se conectando com pessoas como o P. Diddy, né? Então ele ali, né, de tudo isso que apareceu aí, que tá aparecendo e com certeza vai ter muito mais que vai aparecer, ele não só tinha festas, né, que duravam dias, orgias, né? Tem coisa com criança envolvido com jovens, então tem muita coisa muito macabra, né? Muito perversa. E a gente vê que isso, né, principalmente agora que, por causa do meu lugar de trabalho, eu tô estudando muito sobre a infância, a gente vê que algum tipo de abuso, algum tipo de sofrimento extremo ocorrido na infância, ele acaba por, né, desconfigurar as nossas noções de amor, de empatia, né, de conexão com outros seres humanos. A patologia dele tem um lado muito perverso. Tem um lado de... ele não só queria participar, como ele queria olhar as pessoas fazendo, né? Ele queria observar. E tem o lado também de que não é só observar e não é só ter prazer, mas é a ideia de nunca acabar, né? Usavam substâncias que faziam com que eles durassem dias transando. A prática sexual saudável, ela mexe com muitos elementos da nossa identidade, da nossa função como ser humano, né? Ela tem a função de reprodução, mas ela também tem uma função de entretenimento, ela também tem uma função de relaxamento, ela tem uma função de conexão com o outro, né? E quando tu fica dias, né, se amortecendo por substâncias para continuar tentando sentir prazer, né? Eu acho que aqui esse é um ponto interessante da patologia, né? Um marco das psicoses é que as pessoas sabem que existem regras, mas elas não conseguem sentir o efeito das regras sobre elas, né? Então esse comportamento do P. Diddy, né, de querer fazer com que as pessoas continuem nesse êxtase extremo, é uma ideia, né? Se a gente for pensar assim, faz pensar que ele talvez não consiga sentir prazer e ele precisa, de uma certa forma, forçar os outros a terem prazer para que ele possa, de alguma forma, se satisfazer. Mas como é uma patologia, como é algo, né, extremamente, né, intrínseco, é interno, é profundo, ele nunca vai sentir esse prazer. E aí ele começa a querer fazer as coisas cada vez mais ao extremo para tentar procurar esse tipo de prazer que ele nunca vai achar. E eu acho que o agravante no caso do P. Diddy é porque ele tinha acesso, né? Tinha um mundo e um sistema em volta dele que permitia com que ele realizasse essas fantasias bizarras, extremas e perversas. Então a gente vê que talvez muitas pessoas no nosso dia a dia têm algum tipo de patologia, de neurose, perversão, psicose, né? Fetiches, só que elas não têm meios de realizar isso ao extremo. E o Puff Daddy é um cara que conseguiu elevar isso porque, não tinha ninguém fiscalizando, né? Então ele tinha uma carta branca para realizar os seus desejos, né? E isso é horrível, né? Então a gente vê que uma pessoa com uma patologia extrema, sem controle, né? Sem autocontrole e ninguém controlando, né? Não estando sobre uma vigilância, né, de uma forma saudável, né? Não estando com seus traumas em xeque, ele acaba criando um sistema perverso. Obviamente essa análise não é uma desculpa, né? Como vocês viram no vídeo que eu falei sobre o pai do Anthony e pessoas que mexem com crianças e adolescentes, isso é abominável, né? Esse cara tem que apodrecer na prisão. Obviamente ele não vai, porque ele tem acesso e sabe de muitas coisas, então provavelmente vão sumir com ele, né? Mas eu quero, né, e trazendo para a psicologia, né? Então eu não quero entrar no assunto, né, na validação de será o que ele fez errado, quem está envolvido, essas coisas não nos interessam para essa avaliação, mas é óbvio que ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Porque permitiram também que ele ficasse nessa situação de abuso, né? Então tem muita maldade por detrás disso, né? Mas outro ponto que eu quero analisar, porque eu sou uma pessoa que eu fui músico durante muitos anos, né? Tentei ser um músico profissional durante muitos anos e me atraía essa ideia da fama. E a ideia da fama é porque ela supre uma necessidade interna. E pessoas traumatizadas, pessoas que têm algum tipo de carência,
pessoas que têm algum tipo de problema de autoestima, geralmente projetam em fama ou dinheiro ou sucesso, né? Essa ideia de que se eu tivesse esse elemento, que geralmente é fama, dinheiro ou sucesso, ou uma combinação dos três, eu vou ser completo, né? Então, a clássica frase do Jim Carrey, né? Eu gostaria que todo mundo fosse famoso e milionário para saber que essa não é a resposta. E eu acho que essa frase ela resume muito bem, porque eu entendo esse movimento, né? O quanto as pessoas não acabavam cegas nessa perseguição pela fama a ponto de aceitar fazer o que o Puff Daddy estava oferecendo. E assim como ele, quantos outros que a gente não sabe, né? Ele era o cara do rap, mas eu tenho certeza que devem ter produtores de rock que faziam a mesma coisa. Devem ter produtores de pop que fazem a mesma coisa. Então, a gente tem um sistema que permite que o trauma das pessoas sendo transportado para essa ideia de fama facilita com que as pessoas acabam se pondo nessa posição, né? A gente aqui sóbrios, né? Analisando assim, eu nunca faria isso. Mas aí tu pega uma pessoa que está depositando tudo que ela tem na ideia de ser famoso e aí as ofertas que são feitas por essas pessoas perversas começam a ficar mais sedutoras. Então eu acho que assim, é um tema muito extenso, é um tema que me interessa muito, a motivação, né? Não é a moralidade. A moralidade, isso é tudo uma sujeira, isso é tudo um esgoto. Mas a motivação que faz com que uma pessoa com carência e com necessidade de ser famoso se conecte com uma pessoa que está oferecendo algo, mas em troca de algo perverso, isso aí é algo que é muito interessante, assim. E como o mundo funciona e se move e se movimenta através de traumas, né? Através de alguém traumatizado também, que o Puff Daddy não é um santo, né? E provavelmente na sua cabeça, se entrevistado, ele vai ter uma justificativa, seja lá qual for, pro que ele fez, né? Tanto é que um dos apelidos que ele queria ser chamado era Love, né? Amor. E o que ele fazia não tem nada de amoroso, né? Então, a gente vê uma distorção no ponto de vista daquele que abusa. E a gente vê também aqui, né? Vai ser controverso, mas vamos entender pelo lado do traumatizado, né? Existe uma vontade daquele traumatizado de se oferecer para essa pessoa abusadora, né? E claro, né? Tá dizendo que as pessoas se entregam conscientemente, não. Ninguém vai se entregar conscientemente. Mas inconscientemente, sim. Existe uma conexão. Porque a pessoa que sofreu algum tipo de trauma extremo, como o caso do Puff Daddy e as pessoas que se relacionam com ele, a verdade, digamos que seja como se fosse um circuito, né? A relação que a pessoa tem, como se fosse um monte de circuitos que se conectam. Quando a pessoa sofre um trauma, amor e amor, relacionamentos, trabalho e trabalho. Quando a pessoa sofre um trauma, esse circuito ele se desconecta. E aquilo que é para ser amor com amor, trabalho com trabalho, relacionamento com relacionamento, fica invertido. E aí, o curto-circuito que acaba acontecendo na cabeça de uma pessoa traumatizada, a relação e a visão dela com aquilo que é certo ou errado, com aquilo que é prejudicial ou não para ela, ela não é saudável. E aí, isso acaba afetando as decisões. E é por isso que caras como o Puff Daddy atraem muitas pessoas, né? Não é só a chantagem, né? Diziam que essas pessoas eram filmadas e tudo mais, mas não é a chantagem. Porque tu tem a opção de não ir até a casa dele. Tu tem a opção de não ser filmado. Tu tem a opção de dizer não pro que ele tá te oferecendo. Mas tem algo interno, mais profundo, mais traumatizado, que se conecta com isso numa visão distorcida da realidade, que acaba aceitando, né? Então, introdução mais profunda para quem gosta de psicologia, mas vamos traduzir a música de hoje, né? E quem tiver um pensamento diferente ou quiser contribuir para essa conversa, pode deixar embaixo nos comentários, sempre aberto a conversar sobre isso, porque é um tema muito interessante, né? Tirando o lado moral, né? A moralidade, acho que ele é um monstro, né? Acho que ele deve pagar, e muito bem pago, por tudo que ele fez, né? Mas eu acho que, de um ponto de vista psicológico e mental, assim, é interessante ver que existe uma conexão entre os dois lados, né? E eu acho que é interessante ver assim. É muito fácil a gente, às vezes, separar as coisas e dizer, não, abusador e vítima. Mas tem algo que atraiu aquela pessoa ao abusador. E isso, claro, né? Nesse caso, né? Porque a gente está falando de adultos, né? As crianças que foram envolvidas, os adolescentes que foram envolvidos, isso foi puramente perversidade, né? E também tem que entrevistar os pais que deixaram os filhos ir para casa do Puff Daddy, né? Então tem que ir atrás de toda a corrente, né? Não só
pegar um elemento, crucificar ali e dizer, né? Ele já está crucificado, já acabou, já aprenderam, né? Mas eu acho que tem vários elementos que tem que ser analisados, né? É a ideia de uma visão mais sistêmica da coisa e não simplesmente, né, pegar um como malvado e todo mundo como inocente, né? Existe a inocência? Óbvio que existe, né? Mas existe um movimento muito mais forte psicologicamente acontecendo por detrás de tudo isso, assim. E é interessante analisar isso, né? Então vamos traduzir a música de hoje, que é Sweaty Skinny Man. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e Sweaty Skinny Man é o homem magrelo e suado, né? Então aí provavelmente o Hilo, né, dizia a lenda que ele transpirava muito na hora de fazer os shows, né? E quem já subiu num palco sabe que as luzes são muito quentes e aí tu tá tocando e pulando e aí tu acaba suando bastante, assim, né? Então o palco também é um exercício físico para perder uns quilinhos de água, pelo menos, né? E aí o que é interessante é que aqui, o que a gente já tem analisado há bastante tempo, é a ideia de que início da banda, né? Então a gente tem o Anthony ali com seus vocais bem oitentistas, mas a gente também tem um instrumental já totalmente maduro, né? Então o instrumental desse som é muito pegado, muito legal, mas tem aquele Anthony meio desconexo, assim, né? Tem pessoas que gostam, não tem problema nenhum de gostar do início da carreira da banda, mas para mim sempre tem essa dissonância entre o vocal e o resto da banda que já tá estourando, né? Tá todo mundo ali tocando demais, né? E aí no verso 1 ele diz: flashing lots of cash and spending lots of loot. He's sitting at the bar, then he's sitting at the booth. Né? Então, ele tá aí, o flashing, né? A gente já viu, né? O flash é o raio, né? É a luz, é aquilo que pisca, né? Ou o flash é aquilo que passa muito rápido, mas o flashing lots of cash é a ideia de ostentar, né? Então, ele tá ostentando bastante dinheiro e ele tá gastando muito, né? O loot é o resultado da pilhagem, né? É os espólios, né? Usando palavras bem antigas assim, né? Mas é que o loot é aquilo que tu consegue depois de conquistar, né? Então, um pirata que conseguiu um baú de tesouro, né? O loot pode ser tesouro, né? A ideia é essa assim, né? O baú do tesouro, aquilo que foi conquistado, né? Aquilo que tu ganhou após a batalha, né? Então, o loot é aquilo, por isso os espólios, né? Então, o loot é aquilo que tu consegue, né? Quem joga jogos aí de RPG ou de ação, né? O loot é aquilo que tu consegue, né? Então, é o que tu ganha, mas resumindo de uma forma mais rasa, é o tesouro, né? He's sitting at the bar, then he's sitting at the booth. Né? Então ele está sentado no bar, né? E depois ele está sentado na cabine, né? Então aqui a gente tem ideia de um strip club, né? Que o booth é a cabine das danças privadas separado do público, né? Across the dance floor he does scoot. Então, né, passando por toda a área do chão de dança, ele dá uma corridinha, né? O scoot é a ideia de ele se mexe bastante, né? Se mexer, se movimentar, né? Então ele se movimenta pelo chão da dança, né? O dance floor é a ideia pode ser palco também, né? Se a gente for com essa conotação de show, né? De strip club. Ele diz: he's the skinny sweaty man in the green suit. Ele é o homem magro e suado no traje, né? Suit, né? A roupa, o traje verde, né? Quando eu penso em green suit, me vem na cabeça aquelas roupinhas da Adidas, né? Principalmente porque a gente tá nos anos 80 aqui, né? Final dos anos 80, então era comum usar aquelas roupinhas, principalmente porque o Chili Peppers também flertava ali com hip hop e com outros estilos, né? Então eles usarem porque o suit também pode ser, né, o contraído de tracksuit, né, que era naquela época, né, se tinha essa gíria, né? Hoje em dia se tu fala suit, tu tá falando de terno e gravata, né? Mas o tracksuit é aquele abrigo da Adidas, né? Então suit aqui nesse contexto pode ser abrigo. The caboose that could he goes to, been known to gag and sometimes puke, né? Então o caboose, aí quem lembra agora eu vou trazer uma memória antiga do YouTube, né? Red vs Blue, né? Tinha o caboose, que era um dos soldados ali, baseado no Halo e tal. Mas o caboose é o último vagão de trem, né? Então também é um jeito de tirar sarro, né? Porque é uma gíria se usa caboose para falar da bunda das pessoas, mas também a ideia de que é o último vagão, né? Então é o que fica atrás, né? Então quando querem tirar sarro de alguém, uma das gírias que os americanos usam, né? Ou pelo menos usavam ali no início dos anos 2000, era caboose, né? Então, para nós é o contrário, né? Quando a gente queria tirar sarro de alguém, a gente falava que ele era o maquinista, que ele era o que ficava na frente, porque todo mundo ia atrás, né? Nos Estados Unidos é um pouquinho atrás, é o contrário, porque o caboose além da palavra ser meio engraçada, né? Mas o caboose é o último vagão do trem, então é o que fica atrás, né? Então
tem essa outra conotação, bem infantil, bem bobinho, assim, essa gíria, essa expressão, mas essa é a conotação, né? Então, ele é o caboose that cool, he goes to toot, né? Então, ele era talvez o último aí da hierarquia dos Chili Peppers, ou talvez um membro mais tímido, né? Então, eu não sei por que o Anthony chamaria o Hillel de caboose, ou talvez até para tirar sarro com essa própria conotação. Mas ele está dizendo ele era o caboose que podia, que conseguia. Ou seja, ele era meio como se fosse o underdog, né? O menos valorizado, né? Então tem essa conotação também. Caboose pode ser isso, né? O menos valorizado. E aí diz, ele era o que podia, né? Ou seja, essa ideia de que, como eu falei, o underdog, né? Ele era aquele que, o azarão, né? O que ninguém apostava, mas na verdade ele podia, ele conseguia, ele deu certo, né? E ele faz toot-toot, né? Que é o trem, né? O apito do trem. Been known to gag and sometimes puke, né? Ele é conhecido de, às vezes... O gag é a ideia de... Não é gaguejar, mas o gag é mais fácil de demonstrar, né? Gag é fazer... né? Quando tu... Não sei que palavra dá pra isso, né? Vociferar, não me vê na mente assim. É a ideia de que tu tá prestes a vomitar, né? Tu ficar com nojo de alguma coisa, aí tu faz um gag, né? Gag é a ideia de amordaçar alguém, se a gente usar essa palavra em outro contexto, mas o gag também pode ser a ideia de fechar a garganta, né? Mas fechar a garganta com nojo, né? De fazer esse movimento de... né, de tu estar prestes a vomitar. E ele diz, and sometimes puke. E de vez em quando ele vomita, né? Então, talvez uma pessoa que tenha nojo de coisas ou não tolera muita coisa, né? Ele diz, a very good friend of Granny Goose is the skinny sweaty man in the green suit. Então, ele é um amigo muito bom da vovó Pato, né? E Granny Goose era uma marca aí, né? Não sei se existe ainda, mas era uma marca antiga aí de salgadinhos, né? Que só tinha na América do Sul, né? Eu sei que a gente aqui no Brasil, depois de séculos, a gente recebeu a Lay's, que para eles era uma batata muito tradicional lá. E não é tão boa quanto o Ruffles, né? Então, que a gente também, para nós, isso é muito estranho, né? A gente tinha Ruffles no Brasil, né? Mas a gente não tinha Lay's, né? Então, uma batata que é totalmente... Que, por sinal, não é muito comum lá fora, né? Tem... Curioso essas coisas, né? Já que a gente tá falando de salgadinhos, né? A gente tem uma batata totalmente americanizada, chamada Ruffles, mas a gente... Lá fora ela não é muito famosa e aqui, tipo, Lay's, que lá fora é muito famosa, aqui demorou pra chegar, né? Mesma coisa com os Oreos, né? Oreos, né? Clássico biscoito. No Brasil a gente tinha Negresco, né? Clássico. E aí Oreo chegou muito tarde aqui, né? Curioso, né? Coisas do mundo pré-globalização, né? Mas então ele disse, né, que ele é o homem magrelo na roupa verde, né, no abrigo verde, eu vou dizer, né? E ele diz, he's half man and half cartoon, but a good buddy, don't be confused, he's full-blooded. E no verso 13 ele diz, he's half man and half cartoon, but a good buddy, don't be confused. Então ele é metade homem, metade desenho animado, mas um bom amigo, don't be confused, né? Não se confunda, né? Ou seja, essa acho que é a ideia, né? O Anthony tá tirando sarro, mas ao mesmo tempo tá dizendo, não, ele é meu amigo, né? Tô tirando sarro, mas ele é meu amigo. E a ideia do buddy, né? Buddy é uma gíria muito canadense, assim. No Canadá eles gostam muito de falar buddy, né? Então, hey buddy. É clássico, assim, né? Do Canadá eles usarem essa expressão, né? Eu comecei a falar muito buddy por causa dos meus amigos, né? Que, por sinal, eu ainda falo com eles, assim. Então, é muito legal ver que vai fazer 10 anos que eu entrei na faculdade de arte e a gente ainda se fala, assim. Então, isso é muito legal. Eu fiz publicidade antes de estudar arte e eu não converso com mais ninguém que estudou comigo na publicidade. E ver que as pessoas que fizeram arte comigo, a gente ainda conversa até hoje e 10 anos depois quase. É muito legal, né? Então, não foi na minha primeira faculdade que eu fiz aquelas amizades que nos vendem, né? Quando eu entrei na faculdade de publicidade era 2003. E aí me disseram, né, que as amizades que tu fizer na faculdade vão durar pra vida inteira. E não foi na publicidade que eu tive essas amizades. Mas as amizades que eu fiz lá no Canadá são que é um povo muito mais fechado, né? Me acolheram muito bem. E eles acabaram, né? Somos amigos até hoje, nos conversamos, mandamos mensagens. É interessante tu ter uma conexão e amizades fora do que a gente está acostumado, né? Face to face with the man in the moon, his family doctor is Dr. Seuss. If you catch him in your soup, please don't shoot. He's the skinny sweaty man in the green suit, né? Então, cara a cara com o homem na lua, né? Man in the Moon era o Andy Kaufman, né? Então, talvez... ele era tão louco quanto Andy Kaufman, né? É até a conotação que eu posso fazer, né? Porque diziam, né? Lembra, agora hoje eu tô só com referências antigas, né? Lucas Silva e Silva, no mundo da lua, né? Essa ideia de as pessoas que são avoadas, elas vivem no mundo da lua, né? Então, Man in the Moon
não deixa de ser uma gíria para pessoas que, né, vivem mais nos pensamentos do que na concretude, né? His family doctor is Dr. Seuss. Então, o seu doutor da família, né, que também marca uma coisa muito americanizada, que é ter o doutor de família, que é uma coisa que eles fazem, né? Lá eles não têm clínico geral, eles têm doutores que cuidam de uma certa região. E se tu precisa te consultar, é com esse doutor que tu vai e ele te encaminha para um hospital ou algum outro lugar que tu precisa fazer um exame, alguma coisa assim, né? Então, é interessante que o sistema deles também é diferente, assim. É muito mais, né? Um país de primeiro mundo, com acesso a muitas coisas, mas o estilo de medicina deles ainda é meio folclórico, assim, meio medieval, né? Tu tem que ter o doutor do vilarejo e ele que te faz o encaminhamento para outros lugares. Não sei se esse sistema é eficaz, mas como as pessoas reclamam muito do sistema de saúde dos Estados Unidos, eu imagino que não deve ser um dos melhores, né? No Canadá também é a mesma coisa, tem o Family Doctor, então não sei qual é a eficácia disso, né? Mas ele está dizendo que o doutor dele é o Dr. Seuss, né? Dr. Seuss é aquele personagem que tinha um chapéu grande, assim, listrado, que falava em rimas e tal. Eu não sei o quão famoso ele é no Brasil. Pelo menos na minha geração eu não lembro dele ser um personagem muito marcante. Não lembro de ter livros dele ou assistir na televisão. Então não é uma coisa que eu tinha acesso, assim. Então eu não imagino, né? Acho que as coisas mais tradicionais da minha época ali, de quem cresceu pré-internet, a gente tem em comum e a gente sabe quais são. Mas eu não lembro do Dr. Seuss ser algo que estava ali nesse inconsciente coletivo, né? If you catch him in your soup, please don't shoot. Is the skinny sweaty man in the green suit. Então, se você, né, ver ele aí, se você pegar ele, capturar ele na sua sopa, por favor, não atire, né? Então a ideia de, né, vamos trazer pro mais generalizado assim, que é a mosca na sopa, né? Então, se ele estiver na sua sopa, não atire, né? Então, ninguém ia atirar numa mosca na sopa, né? Mas eu acho que deve ter essa ideia de simplesmente, né, talvez ele possa te incomodar, né? Talvez ele seja uma pessoa mais energética, né? Por tudo que ele está descrevendo aqui, eu não conheço muito sobre o Hiller, né? E se souber alguma coisa a mais sobre a personalidade dele, pode deixar embaixo nos comentários, né? Mas por ser um viciado em heroína, né, já ter seus problemas, né, ser um cara que de todos os Chili Peppers foi aquele que não aguentou a pressão dos seus traumas. Então a gente já tem uma pessoa que provavelmente já tinha algumas coisas um pouquinho mais graves acontecendo com ele, né? Então talvez ele seja a mosca na sopa, porque realmente ele incomodava, né? E talvez a ideia de atirar numa mosca na sopa é porque pode ser, né, uma reação muito forte com uma coisa tão pequena. Pode ser isso, né? Acho que é isso, né? Não deixa passar, né? Talvez ele seja uma pessoa que pode ser energética, que incomoda, que está sempre presente, mas deixa passar, tolera o jeito dele de ser. Is the skinny sweaty man in the green suit. Então ele é o homem magrelo no abrigo verde, né? E aí ele diz: He was new in town, a freewheeling clown, a very funny young dude hanging under the roof of a place in time, United Sound, né? Então ele era novo na cidade, a freewheeling clown, né? Então ele era aí um palhaço com vida, né? Energético, né? Porque freewheeling, se a gente for pelo som, seria alguém que faz algo por vontade própria, né? Mas esse wheeling aqui é de roda, é de girar, não é de vontade, né? Will de vontade é W-I-L-L, né? Então seria o wheeling de ele tem a vontade de ser assim, mas o freewheeling de roda, eu acho que é a ideia de que ele tá a fim de entrar em movimento, né? Ele é aquele que se demonstra ser um palhaço, né? Então, o som e a conotação aqui são um pouquinho diferentes, mas eles nos dão a entender a mesma coisa, né? Ele estava muito bem em ser um palhaço, né? Isso aí corrobora com o que eu traduzi antes, com essa ideia de ele ter uma personalidade mais energética, né? A very funny young dude hanging under the roof of a place in time, United Sound, né? Então, young Duke, né? Então um duque muito jovem, que era muito engraçado, que ele estava aí curtindo com a gente sobre o mesmo teto de um lugar no tempo, né? Ou seja, uma memória muito específica que o Anthony tem do Hilo, United Sound, né? Unidos pelo som, né? Ou o som unindo. Ou seja, ele também completava a identidade dos Chili Peppers. He'll play a little guitar, sing a few blues, he's the kind of guy that you can't refuse. Então ele vai tocar um pouquinho de guitarra, ele vai cantar alguns blues, ele é o tipo de cara que você não consegue negar, né? Ou seja, uma pessoa carismática. E eu acho que o Anthony aprendeu muito com ele também, né? Lembra da entrevista... Agora, acho que era a Tori Amos, né? Que ela falava que o Anthony era um cara muito carismático, ela tinha muita vontade de não dizer não pra ele, né? Então tem essa ideia, né? Sedutor, carismático, alguém que fazia com que as pessoas, né, se encantassem com ele, né? Que é a marca aí de pessoas, geralmente de artistas famosos, né? Essa capacidade de unir as pessoas, né? Não só pelo som, mas pela sua personalidade, né?
Despite the fact that he's no brute, he's the skinny sweaty man in the green suit. Né? Então, além do fato, né, ou apesar do fato de que ele não é bruto, né? Brute é a tradução quase que literal, né? Brute é bruto, né? Então ele não é bruto. Ele é o cara magrelo que sua muito no traje verde, né? Strike the magic groove, make him jerk and move like an 8-legged freak in snakeskin boots. Faça strike the magic groove, né? Então, strike é bater, né? Atingir ou acertar o groove mágico, né? Ou seja, o movimento, a batida, o embalo. Make him jerk and move, né? Então, faça com que ele se contorça e se movimente, né? Como se fosse, né, like an 8-legged freak in a snakeskin boots. Então, como uma aberração, um maluco aí de 8 pernas com botas de pele de cobra, né? O Slash usava botas de pele de cobra, né? Coming soon to a theater near you is the skinny sweaty man in the green suit. Então, vindo logo para um teatro perto de você, né? Mas para eles, theater pode ser teatro, mas também pode ser cinema, né? Então, porque essa frase é muito clássico de cinema, né? Próximo e um cinema perto de você, né? A gente tem no Brasil, aqui é a mesma coisa, né? Então, vindo logo, ou próximo, daqui a pouco, num cinema perto de vocês, é o homem magrelo que sua muito no seu traje verde, né? E aí aqui acaba a música, mas também tem essa conotação de que o teatro para eles também é um lugar onde se faz shows, né? Então, é uma capacidade menor, e aqui marca muito bem o início da carreira dos Chili Peppers, mas essa ideia de que o lugar onde eles vão tocar ainda não é gigante, ainda não são arenas, né? Principalmente nessa época da banda, mas ele tá dizendo que no teatro ou numa casa de shows perto de você, né? Voltando ao palco do início da música, ou até mesmo o strip club, que eu não duvido que os Chili Peppers tenham tocado em um, vai ter o homem aí, magrelo que sua muito no seu traje verde, né? Mas então essa foi justamente esse o nome da música. E como sempre, se tem um entendimento olhar desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.